Muito boa noite, bem-vindos ao Ponto de Impacto. Hoje o programa vai ser sensível pelo facto de irmos ao Vaticano, o praticamente quartel-general da Igreja Católica. A Igreja Católica está a ser, ao nível internacional, alvo de acusações sobre escândalos sexuais, escândalos e abusos sexuais. Vamos percorrer pela Europa, concretamente em Portugal, e vamos também abordar casos ligados ou ocorridos em Moçambique. A nossa intenção não é atacar a Igreja em si, mas sim revelar situações desumanas protagonizadas por membros desta Igreja. Acompanhe. Há gritos acorrentados nas gargantas dos que foram usados sob pretexto do bem servido. Vaticano, centro do poder da lendária Igreja Católica desde 1929, quando o Papa Pio XI e o ditador Benedito Mussolini assinaram o Tratado de Latrão, que previa o Vaticano como um Estado independente e o recebimento de uma indemnização pela perda do seu território durante a unificação alemã, e em contrapartida a Igreja Católica teve que abrir a mão das terras conquistadas na Idade Média e também teve que reconhecer Roma como a capital da Itália. Em 1947, o Tratado de Latrão passou a fazer parte da Constituição e o Papa teve que jurar neutralidade sobre termos políticos. Um dos maiores destinos turísticos do mundo, residência oficial do Papa. O Vaticano tem sido tema de debate com vozes de dentro e de fora a abordarem de forma mais clara e aberta sobre os abusos sexuais na Igreja Católica. Mas nem sempre foi assim. Até há poucas décadas, os relatos sobre abusos sexuais envolvendo padres eram mais secretos, mas com a ascensão do Papa Francisco, a abordagem começou a ser mais incisiva e com o Sumo Pontífice a condenar de forma dura tais atos. Só para se ter uma ideia, no ano passado o Papa Francisco mudou a legislação do Código de Direito Canônico do Vaticano, o sistema jurídico interno da Igreja Católica, para tipificar e criminalizar explicitamente o abuso sexual também de adultos e responsabilizar casos de omissão e negligência. As novas disposições foram divulgadas após 14 anos de estudo e entraram em vigor a 8 de dezembro. Elas incluem a possibilidade de punir padres que se envolvem em atos sexuais com qualquer pessoa, não apenas crianças e leigos que ocupam cargos na Igreja Católica. O Vaticano também criminalizou a preparação de menores ou adultos vulneráveis por padres para obrigá-los a se envolver em pornografia. É a primeira vez que a lei da Igreja reconhece oficialmente como criminoso o método usado por predadores sexuais para construir relacionamentos com suas vítimas para então explorá-las sexualmente. A lei também remove muito do arbítrio que permitia que o bispo e superiores religiosos ignorassem ou encobrissem o abuso, deixando claro que eles podem ser responsabilizados por não investigar e punir adequadamente os padres. E o quadro regulador mudou na forma como a Igreja Católica olhava para o problema. Mesmo assim, parte da Europa não olha da mesma forma jurídica para o Vaticano. Por exemplo, em 2021, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ECHR, na sigla em inglês, decidiu que o Vaticano não pode ser processado nos tribunais da Europa porque é um Estado soberano. A decisão foi tomada na análise de um processo de sobreviventes de abusos cometidos pelo clero católico. Um dos 24 sobreviventes de abusos na Bélgica, França e Holanda tentou processar a Santa Sé e os líderes da Igreja Católica em tribunais belgas a partir de 2011. Segundo justificou o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, no entanto, os tribunais da Bélgica decidiram que não tinham jurisdição sobre o Vaticano. O julgamento ocorreu em um momento em que a Igreja Católica enfrenta processos sobre abusos sexuais, com um número crescente de sobreviventes lutando por justiça. Foi o primeiro caso da Convenção Europeia a lidar com a imunidade da Santa Sé, disse o tribunal.
Sobre Portugal não se pode dizer o mesmo. Há fortes acusações de envolvimento de padres e missionários da Igreja Católica em escândalos sexuais. A imprensa portuguesa está em cima dos acontecimentos e investiga alguns deles ocorridos em Moçambique. O mais mediático é a cena de abusos sexuais que fizeram vítima um jovem quando estava num orfanato no distrito de Gurue, na Zambésia. Eu entrei no seminário 9 anos, aí mesmo é que ele começou a me abusar sexual quando eu entrei. A CNN Portugal diz haver indícios de que o padre Luciano Caminote é o protagonista. O Ponto de Impacto tentou de todas as formas ouvir a Igreja Católica em Moçambique sobre o assunto através de uma carta para pedido de entrevista, mas a Igreja fechou-se em copas. Contactamos o bispo de Gurue, responsável pela jurisdição de onde vêm as acusações, e simpático, sereno e acolhedor, alegou que estava a caminho de Nampula e, assim que estivesse melhor posicionado, marcaria a entrevista virtualmente. E depois amanhã cedinho vou seguir viagem para chegar à hora da reunião lá em Nampula. Entretanto, se o senhor me mandar através deste canal aqui uma mensagem a dizer, olha, talvez ao meio-dia, ou falamos ao meio-dia amanhã, na hora do intervalo. Um dia depois, o bispo do Gurue não atendia as chamadas e deixou uma mensagem. Enquanto isso, o Ponto de Impacto sabe que o padre Luciano Caminote já foi notificado pela Procuradoria e há um processo que corre contra si. Luciano Caminote foi acusado em autoria material e na forma consumada do crime de atentado ao pudor, e no dia 23 de agosto foi aberta a audiência preliminar que se realizou no dia 2 de setembro. O mesmo processo foi remetido à Procuradoria na Zambésia e registrado sob o número 179/2014 da Polícia Correcional, no qual o padre Luciano Caminote era indiciado dos crimes de maus tratos e atentado ao pudor. Em 2014 foi exarado um despacho de abstenção da acusação por insuficiência de provas, despacho não homologado superiormente. Foi então ordenada a realização de novas diligências em função dos novos elementos que surgiram. Este e outros casos estão a mexer com os pilares da Igreja Católica em Portugal. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Ornelas, assumiu que foram abafados casos de abusos sexuais de menores na Igreja Católica e confessou uma tristeza muito grande. Questionado em entrevista na CNN Portugal se assumia que durante anos foram abafados casos de abusos sexuais na Igreja Católica, o bispo da Diocese de Leiria Fátima foi taxativo na resposta. Existia sim. Na mesma entrevista ao canal de notícias por cabo, Dom José Ornelas pediu ainda perdão às crianças vítimas de abusos sexuais por parte dos padres da Igreja Católica e garantiu que os visados serão excluídos da Igreja se forem condenados. O Ponto de Impacto ouviu o deputado e académico moçambicano Alberto Ferreira. Ferreira conhece os corredores da Igreja Católica e diz que o ministério de Cristo não pode ser manchado por um grupo de pessoas. A Igreja Católica é uma grande instituição que nasceu há bastante tempo e é secular. É a instituição mais antiga existente em termos de estrutura, jerarquia e funcionamento. Tem o seu quadro moral inspirado dentro dos concílios, chamado Concílio do Vaticano I, Concílio do Vaticano II, também houve Concílio de Trento. A sua dinâmica é efetivamente responder sobre a sua grande missão, que é dar continuidade à missão ou, digamos assim, a mensagem de salvação de Jesus Cristo. A Igreja Católica é a primeira igreja existente, as outras apareceram depois do século XV, com a reforma protestante, e começaram a nascer muitas outras igrejas cristãs, chamadas também evangélicas, mas todas são inspiradas
a partir da Igreja Católica, porque é a primeira igreja-mãe que deu, portanto, a pedra da construção daquilo que é a igreja. Agora, é importante também aqui nós distinguirmos uma coisa, que os indivíduos que fazem parte da igreja não são necessariamente a Igreja Católica enquanto centro de moralidade, enquanto centro de cuja missão é salvar as almas, ensinando quais são os princípios e valores que fazem com que as pessoas tenham as suas almas salvas. É importante isso notar que a fama é muito maior, mas é preciso conhecer que a fama não chega nem 1% dos sacerdotes. É um grande desafio a vocação dos sacerdotes, à medida em que a Igreja Católica primou por respeitar e jurar os 3 grandes princípios que chamam de voto, que é voto de castidade, voto de obediência e voto da pobreza. E o voto da castidade é procurar superar ou ultrapassar os limites humanos naturais, porque um homem nasce com a tendência biológica natural de atração sexual, de poder viver e conviver e de casar-se. Os primeiros apóstolos todos casaram-se. É também sabido que a mensagem fundamental de Cristo era: se vocês, isso vem escrito nos Evangelhos, se vocês querem me seguir, deixem tudo e podem me seguir. Isso para permitir que a missão seja total e completa, para que se dediquem 100% à missão da igreja. Os padres não deviam fazer famílias, terem mulheres, mas isto não implica naturalmente que o padre perde a sua atração biológica natural com relação a uma mulher, com relação esta é uma atração natural, até porque quando não tem atração a Igreja Católica não permite, porque a vocação é justamente este grande desafio de poder ultrapassar os limites naturais humanos. Agora, pode dizer que o celibato pode também contribuir para este clima? O celibato não contribui, mas a formação da família homem-mulher impede, também ajuda a impedir que qualquer tendência e impulso biológico natural não se deia, não tenha espaço. Um homem solteiro é diferente de um homem casado, justamente porque as duas pessoas se interajudam, se complementam e vivem o sacramento do matrimônio na integridade. Agora, é importante também notar que a outra tendência é uma tendência fora do comum, que não é mais do casamento, que é da pedofilia. E a pedofilia primeiro está contra os direitos humanos, mas está fundamentalmente contra aquilo que é a própria igreja. Se formos a ver, todos os casos da pedofilia é a própria igreja que está a perseguir, é a própria igreja que está a denunciar, é a própria igreja que está, portanto, a infringir disciplinarmente o seu clero. Os bispos, os cardeais ou os simples padres que possam, portanto, incorrer nas ações imorais da pedofilia, eles são imediatamente afastados. Não existe um caso conhecido em que um padre é pedófilo e ele continue, portanto, como padre. Por isso, esta é a razão pela qual a igreja é muito atenta às ações e os comportamentos de indivíduos que façam parte da igreja nas suas ações incorretas, porque a conduta de um sacerdote é de seguir o que jurou. São 3 votos: a pobreza, a obediência e a castidade. Se não conseguir ser casto, não é nada impedido, aquele que é padre pode, portanto, deixar de ser padre. Isso significa que há muitas vozes, sobretudo em Portugal, há uma tendência uma polêmica levantada à volta disso. Mas é preciso distinguirmos que a igreja é igreja. A igreja também é formada pelos homens, que os homens são pecadores. Não há nenhum homem que é santo. Mas o facto de que o homem não seja santo quer dizer que a igreja é composta de pessoas que podem pecar. E
E estes comportamentos são conhecidos desde que a igreja é igreja. Na história da igreja tem episódios também relacionados com actos que não são abonatórios para a própria igreja, mas a igreja é sempre atenta a estes actos. Portanto, é uma igreja que existe há 2000 anos, não é uma igreja que se fundou ontem e não é uma seta qualquer. É a primeira grande instituição existente no mundo até hoje. E portanto, tem a sua estrutura, digamos, os seus cânones muito bem traçados, estudados, justamente para responder aos grandes desafios que o mundo hoje enfrenta. Então, Ferreira, sei que está para voltar para mais uma sessão de trabalho, mas uma última pergunta. A Igreja Católica joga uma espécie de poder na sociedade. Até quanto este poderio da Igreja Católica não pode interferir em, vamos lá, em sanções, em julgamentos judiciais nos locais onde estas igrejas operam? Vamos lá, um caso na igreja, como é que o judicial consegue punir ou sancionar situações destas? Mas é a própria igreja que se distancia de um comportamento incorreto. Todo comportamento, toda conduta não abonatória, que não dá valor, não acrescenta valor à Igreja Católica, é exatamente a Igreja Católica que toma medidas. Tem o direito canônico e também tem o direito civil. Portanto, a pessoa é duplamente condenada. É condenada do ponto de vista jurídico, onde está circunscrito o sacerdote, é também punido dentro do cânone, que é o direito canônico da Igreja Católica. Portanto, é a Igreja que diz que tu não podes, nem podes ser igreja, nem podes fazer parte do clero. Portanto, o clero é bastante claro nisso. Agora, eu, inclusive, sou cristão católico e fico, portanto, triste quando as pessoas querem pintar toda a igreja de que a igreja é assim. A igreja é como se fosse uma organização tendente à pedofilia. Nós não podemos, de 95% das ações da sua missão da salvação, as almas, de cumprir a sua missão na Terra, terem sido, de um modo não abonatório, dizer que a igreja é isto. A igreja não é isso. A igreja vai se renovando, vai crescendo e não vai terminar por nenhum motivo. A igreja já passou por vários momentos muito difíceis e não terminou, não acabou. Portanto, ela se renova através do Espírito Santo, se renova a partir da sua grande missão. Não se esquece, a sua missão catequética é sempre aquela de salvar os homens, contribuindo, dando a educação fundamental para que o homem seja mais homem, se realize e também vá ao paraíso no último momento da sua vida. O Bispo de Gurue contactou a nossa equipa e garantiu que até segunda-feira irá reagir sobre o assunto. Continuamos a aguardar então pelo contacto do Bispo de Gurue para reagir em volta do assunto, até porque a Igreja Católica em Gurue, portanto a Diocese de Gurue, está a ser alvo de acusações de abusos sexuais. Está tudo visto no Ponto de Impacto. Gratos pela atenção dispensada. Novo encontro no próximo domingo. E não se esqueça de subscrever as nossas páginas. Agradecimentos são direcionados a si que já está subscrito. Até a próxima.